A casa cheirava a canela e pinho queimado, como se cada objeto tivesse sido embrulhado para o próprio Natal. O cheiro doce das janelas frias misturava-se ao calor das lâmpadas que podavam sombras nas paredes, desenhando figuras ausentes no teto. O piso rangia sob os passos da minha filha quando ela entrou, com o brilho leve que ela sempre trazia nos feriados, como se a alegria pudesse ser medida em centímetros de risos contidos. A mesa já estava posta com a cantilena repetida de sempre, pratos que acumulavam respingos de gordura dourada, talheres que brilhavam como pequenas lâmpadas, guardanapos perfeitamente alinhados. E no centro, 2 copos iguais, transparentes, sem qualquer marca que dissesse quem beberia de qual. Ela pousou a bandeja com delicadeza na extremidade da mesa e sorriu para mim. Aquele sorriso que parecia ter sido lavado com neve, tão branco que quase doía. O brilho nos olhos dela, no entanto, escondia uma linha que não conseguia apagar, uma reserva, uma sombra que atravessava as frestas do rosto, como se alguém lhe tivesse sussurrado uma verdade que ainda não ousava pronunciar. Ela abriu a boca como quem oferece uma promessa e disse, com a doçura que só o Natal parece permitir: "Mãe, preparei algo que vai tornar esta manhã ainda mais especial." Foi então que ela se aproximou, carregando uma bandeja menor com 2 copos que refletiam a luz de maneira quase cúmplice. O primeiro copo continha o suco que brilhava em um tom rubro esverdeado, uma mistura que parecia ter sido pensada para acalmar a pressa das dobraduras do dia. O segundo copo era idêntico, feito de vidro fino, sem qualquer sinal de diferença entre eles, exatamente o que eu precisava para evitar qualquer pista de truque. Ela me encarou, e o rosto dela ficou menos claro, mais próximo de uma máscara que a própria alegria não alcança. "Este é o suco especial que eu preparei", repetiu, com a voz que costuma soar quando tenta esconder coisas que não quer admitir. A frase parecia simples, quase inocente, mas havia ali uma cadência que me pegava pela nuca e me puxava para baixo do sorriso. O que era aquilo que sempre tentara manter as coisas claras, não conseguia entender de imediato? O aroma era doce, com um toque de amargor que eu reconhecia de outras manhãs em que minha filha, ainda jovem, descobria que o mundo não era apenas açúcar e riso. Um fio de ferro atravessou meu paladar quando levei o copo à distância da luz. Não era apenas fruta. Havia algo mais ali, algo que parecia pulsar no interior do vidro, uma promessa que destoava da alegria que a casa tentava respirar. Enquanto eu me preparava para aceitar ou recusar o gesto, o marido dela entrou na sala. Não era uma figura de quem eu gostasse de confiar à primeira vista. Ele tinha o tipo de sorriso que via a vida como uma transação, cada emoção mensurável, cada passo calculado para o ganho de alguém. Ele carregava a própria sombra como quem segura uma maleta com segredos. Minha filha o apresentou com afeto que parecia um pouco forçado, como se estivesse tentando manter o brilho na visão de um futuro que ainda não existia, ou que talvez já não existisse. O homem sorriu para mim, não com cortesia, mas com aquele jeito que sugere que ele sabe exatamente o que você quer ouvir antes de dizer algo que você não quer saber. Eu observei, sem pressa, o movimento das mãos dele quando alcançou o copo mais próximo de mim. Uma troca silenciosa, um aceno mínimo de cabeça, o brilho de um olhar que apenas ele compreende. A cozinha parecia ter diminuído de tamanho para que apenas aquela faixa de mesa, a bandeja, a promessa e a sombra existissem ali. A cada respiração, o ar carregava o doce peso de uma manhã que prometia inocência, mas que recebia em troca uma possibilidade de segredo. Eu não bebi. Não naquela hora. Não com aquele toque de fruta que parecia ter sido enfeitado com outra coisa, algo que eu não conseguiria nomear sem que a língua pedisse clemência para não ser cúmplice de uma mentira maior. E, no entanto, não foi a minha recusa que me manteve imóvel. Foi um impulso antigo, quase antigo demais para ser surpresa. Eu não era a pessoa que permitiria que uma manhã de Natal deslizasse pela porta sem que algo fosse escondido antes que a poeira pousasse sobre a mesa. Então, enquanto eles riam de uma piada que só a família entende, eu observei o brilho fraco do líquido no copo, que seria o meu destino, o copo escolhido para receber aquela visita de fumaça de fruta que parecia prometer uma lembrança, ou um aviso, ou o fim de algo que eu ainda não havia decidido deixar existir.
Foi nesse momento que pensei, com uma frieza que me surpreendeu, que se eu quisesse manter minha filha a salvo de algo, pessoas ou de uma verdade que não cabia na sala, precisava observar não apenas o que era dito, mas o que não era dito. O suco poderia ser apenas uma bebida de festa, poderia ser apenas uma desculpa para reunir a família ao redor de uma mesa, mas também poderia ser a chave de um segredo que ninguém ousava falar em voz alta. E, enquanto o relógio de parede marcava os segundos com uma cadência lenta, um pensamento se insinuou com a delicadeza de uma vela que não cede. Se eu aceitasse o copo errado, se eu permitisse que algo se desviasse do seu curso, quem seria o verdadeiro culpado por aquilo que, talvez, ainda nem tivesse começado? Cheguei perto o suficiente para sentir o frio do vidro, o peso invisível da decisão que eu carregava como um pacote. Os olhos da minha filha, fixos em mim, brilhavam com uma mistura de orgulho e ansiedade, como se soubesse que amanhã guardava mais do que a risada fácil que se esperava. O marido dela, ao longe, dissolveu no ar um comentário casual que, para mim, soou como uma pista. Não era apenas sobre o suco, era sobre o que ele representava naquela casa, naquele Natal. E ali, entre risos que pareciam ensaiados para uma plateia que não está presente, decidi que aquilo não ia terminar como todos os natais que já tivemos. Foi então que a ideia veio, sem ruídos, sem explosões, apenas um sussurro que atravessou o silêncio entre um gole de bebida e outro. Em uma fração de segundos, a minha mão presenteou o outro copo, o copo que havia estado mais perto de minha própria anatomia, meu braço se movendo com uma precisão que não reconheci como minha. Troquei as taças, com a delicadeza de quem manuseia vidro fino, como se o mundo inteiro dependesse daquele único ato, a escolha de manter a aparência de normalidade ou a decisão de permitir que uma verdade nua fosse exposta pela superfície de um líquido que, em pensamento, não deveria ter vida própria. Não houve drama, não houve testemunhas, apenas o clique quase inaudível do contato entre vidro e vidro, o traço de uma mão que se acomodou de volta à posição original, as palavras da filha, que continuavam na mesma cadência de antes, e o relógio que continuou a marcar o tempo com a paciência de quem sabe que tudo ainda está por vir. A minha mente, no entanto, ficou presa a uma imagem que não era para ser lembrada naquele momento. O brilho dos olhos do marido dela, o traço de uma alegria contida, a maneira como ele segurava o copo com a firmeza de quem sabe que o jogo apenas começa quando todos acreditam que já terminou. 30 minutos. Era o intervalo exato que o destino me deu para observar o que ou quem iria brilhar de uma forma diferente naquela casa. O que seria revelado quando o gelo do suco, se houvesse gelo, começasse a derreter? O que aconteceria quando o doce toque da fruta se tornasse um lembrete de uma mentira que tenta se agarrar às bordas do dia? Não sei. Não soube na manhã de Natal em que decidi agir, apenas senti um peso agarrando meu peito, uma espécie de promessa não dita, uma linha invisível que ligava o meu gesto ao silêncio que se aproximava como uma névoa que não se dissipa. E ainda assim, enquanto tudo acontecia ao meu redor e os risos continuavam, a pergunta parou na ponta da minha língua, imóvel, quase impossível de falar. Porque, afinal, eu queria que aquela manhã fosse de verdade, mesmo sabendo que a verdade nunca caberia ali? Eu não tinha respostas, apenas a certeza de que o caminho que eu escolheria a partir dali iria moldar o que viria depois, não apenas para minha filha, mas para mim, para o meu passado, que, como o Natal, insiste em voltar com novas camadas de vidro, cada uma refletindo uma parte de mim que eu não reconheço mais. E, por fim, o que ficou marcado no ar foi um suspiro contido, uma respiração que não chegou a ser palavra, e o som mínimo de vidro roçando vidro quando a vida, aquela vida que amanhã prometia, começou a rolar para o próximo capítulo ainda sem título. Agora, com o outro copo já longe do meu alcance de vista, resta apenas o tempo, aquele que se move como uma vela soprada pelo vento, esperando o momento em que tudo se revelará, ou, quem sabe, apenas se transformará em lembrança. Não sei ainda o que vai acontecer. Só sei que, no Natal, minha filha me pediu algo leve, e eu, por minha vez, entreguei-lhe outra coisa. Um segredo que não era meu para guardar e que, ainda assim,
Eu sabia que seria carregado por mim até o último dia de minha própria contagem de algo que eu não conseguiria nomear, sem que bastasse o som de uma risada para me lembrar que tudo pode ser apenas começo. E, enquanto o dia seguia, o silêncio ao redor parecia não concordar com a alegria da casa, como se a claridade das prendas não fosse suficiente para que a noite confessasse tudo o que precisava confessar. O silêncio parecia ter aprendido a respirar de novo, preenchendo cada fresta da sala com um suspiro contido. A mesa ainda guardava o brilho de porcelana e o reflexo distraído da árvore que piscava, como se piscasse também para não ver o que se aproximava. 30 minutos, disse o relógio que insistia em marcar passagem, não como um castigo, mas como uma passagem de porta entre um segredo que prometia ser apenas uma lembrança e outro que se aproximava com passos que não podíamos ouvir sem o peso de cada um deles pesando na língua. A cada minuto, o aroma doce ainda insistia em dançar no ar, embora tivesse uma assinatura que eu reconhecia bem demais. Algo entre fruta madura, vidro frio e uma sombra que não cabia no sorriso da minha filha. Meu corpo permaneceu imóvel, como quem observa um quadro antigo ganhando vida sem que ninguém tenha autorizado o movimento. A filha, tão leve quanto a neve que não estava caindo, conversava com o marido com aquela cadência que parecia ter sido ensaiada para uma plateia invisível. Ela dizia coisas que pareciam pequenas janelas abertas para um mundo onde tudo era possível, e ele, com aquele tom de voz que não mascarava a pressa de chegar a um acordo, respondia com gestos contidos, como se cada fala fosse uma peça de uma matemática que só ele sabia resolver. Eu, no entanto, não deixei de notar o jeito que a mão dele tremia por um segundo, quando ele alcançou o copo que estava mais próximo dele, o copo que eu, por instinto, tinha observado com mais cuidado antes de a troca se tornar realidade. O copo em mãos dele parecia carregar mais do que uma bebida. Havia ali uma linha invisível que eu não conseguia recusar sem me sentir cúmplice de algo que ainda não tinha nome. E enquanto ele falava de presentes, de festas e de planos para o dia seguinte, o líquido cintilava sob a luz como se contasse uma outra história para quem quisesse ouvir. Não era apenas açúcar e fruta. Eu sabia disso. Era algo que prometia, ao menos, uma lembrança ou, quem sabe, uma revelação que não cabia na sala, entre as risadas que ensaiavam uma alegria que sempre carregava uma pressão no ar. 30 minutos. O tempo dilatou-se como uma sombra que se alonga quando o dia se esgota. E é nesse intervalo, justamente nele, que o corpo começa a sentir o peso de uma decisão já tomada, ainda que a mente tente fingir que não. Eu, contudo, não consegui fingir. O meu ouvido captou, como um sussurro pequeno, a troca que tinha feito na noite anterior, ecoando na margem da memória. A mão dele, firme, entregando o copo ao meu redor com uma leve inclinação de cabeça que parecia dizer, sem palavras, que ele esperava pela minha aprovação ou pela minha retirada. A minha própria respiração tornou-se um silêncio que pesava sobre a mesa, sobre o vidro que agora brilhava sob a lâmpada, sobre o meu ato ainda não consumado de reconhecer o que não deveria ver. O marido mascou uma risada que saiu sem alegria, um daqueles suspiros que dizem que alguém está a ponto de confessar algo que não deveria. A filha olhou para o pai como quem tenta decifrar um enigma que já sabe a resposta, mas que prefere não saber. E eu, que já não era apenas a testemunha, senti o corpo cumprir uma função antiga, proteger sem dizer o que sabe, manter a superfície lisa do dia sem escavar o que poderia quebrar tudo. O líquido no copo dele pareceu ganhar uma luz interna, uma microexplosão de faísca que justificava o peso de cada palavra, de cada sorriso que não chegava a tocar a verdade invisível que brilhava no interior da bebida. Foi naquela noite de Natal, naquele intervalo de tempo entre o doce e o segredo, que a minha percepção mudou de direção como um moinho que vira para o vento certo. Eu não me movi para interceptar o gesto de alguém. Eu me movi para entender por que, de repente, tudo aquilo que antes era cotidiano ganhava uma espessura de ferro frio. A cada piscada, a cada troca de olhares entre ela e o homem, eu percebia que não era apenas o suco que carregava a promessa de algo maior. Era a presença dele ali,
O modo como ele respirava, o modo como ele mantinha o corpo quieto, como quem sabe que se algo fosse dito, o piso sob nossos pés poderia desabar. Quando a filha levantou o brinde, o mundo pareceu suspender o seu ritmo, como se o som da taça tocando a outra fosse o início de uma guerra que se desenvolve sem tiros, apenas com silêncios que pesam mais do que qualquer ruído. Ela sorriu para o marido, e pela primeira vez eu vi nos olhos dele o brilho de uma coisa que não era apenas orgulho. Parecia um prêmio que ele gostaria de ganhar, sem ter trabalhado para isso. Uma revelação que ele já tinha decidido apresentar para uma audiência que não existia. A minha própria filha entre as cortinas do quarto, onde a imagem do Natal deveria ser a mais pura. Eu não bebi. Não naquela hora. Não com aquele sabor que, para além da fruta, carregava uma memória de fim de caminho. E ainda assim, não foi a minha recusa que me manteve ali, imóvel, com as mãos erguidas acima da cor da madeira que segurava a bancada da cozinha. Foi a percepção de que, se eu deixasse o copo escolher por mim, se eu aceitasse a bebida que brilhava como uma promessa responsável, eu me tornaria cúmplice de uma verdade que não caberia mais no sorrisinho contido da manhã. A cada respiração que o ambiente parecia compartilhar comigo, a certeza de que o que eu havia feito no minuto anterior, trocando as taças, não era apenas um truque para manter a aparência, tornava-se, de repente, a única decisão capaz de preservar algo que ainda cabia no peito. O desejo de proteger minha filha de uma noite que poderia acabar por dentro, não por fora, com medo, com culpa, com uma verdade que não confiaria a ninguém, muito menos ao próprio Natal que prometia luz. O que viria a seguir, eu não sabia ainda dizer. Não havia naquele momento fumos visíveis de veneno, nem uma explosão que deixasse de ser contida pela cortina de neblina que o mundo dos adultos sempre carrega. Havia, sim, uma vibração sutil na casa, como se o chão respirasse junto conosco, pedindo atenção para o que ainda não tinha ganhado forma. A cada minuto, o ar tornava-se mais denso. A risada da filha ganhava uma cadência que lembrava uma música de emboscada, aquela que parece inocente até que a última nota revele o que não pode ficar escondido. E no meu interior, uma linha fina de calor percorria o peito, uma chama que não era medo. Era a estratégia de alguém que sabe que o jogo já começou e que, para ganhar, é preciso manter não apenas o silêncio, mas também a memória intacta do que ainda pode ser desligado antes que a lâmina do segredo alcance a pele. Foi então que, sem aviso, um detalhe mínimo cruzou o meu campo de visão. O brilho de uma etiqueta presa ao copo que não era o meu. Uma etiqueta que o meu olhar reconheceu porque eu já havia visto muitas vezes em outra casa, em outra mesa, em outra manhã de Natal. Não era o copo que chamaria a atenção, era o que o copo guardava sob a superfície. O vidro, que parecia apenas refletir a luz, carregava consigo uma assinatura que eu já conhecia. Um líquido, que não era apenas líquido, era uma assinatura, uma marca de quem o havia preparado para alguns segundos de silêncio que fariam tudo mudar. A lembrança atravessou-me com a rapidez de uma vela que se inclina, não para apagar, mas para apontar para o que precisa ser visto, para o que precisa ser lembrado. Eu estrategicamente me afastei um passo do centro da mesa, como se o movimento fosse suficiente para criar espaço entre o segredo que carregávamos e o mundo que nos observava. A filha continuava a falar, com a voz ainda doce, ainda capaz de acalmar qualquer tempestade que a sala pudesse imaginar. E o marido, com aquele sorriso que não era apenas um disfarce, deixou escapar um lampejo de nervosismo que não combinava com o seu discurso de fidelidade familiar. Eu, por minha vez, mantinha o silêncio não para parecer fria, mas para ouvir com o corpo inteiro o que não era dito, para sentir o peso de segundos que eu ainda podia escolher carregar ou deixar cair no chão frio da sala de estar. 30 minutos haviam se transformado em minutos adicionais de um relógio que insiste em insistir, e eu sabia que qualquer próximo passo seria o que definiria não apenas amanhã, mas o que viria depois, seja para minha filha, seja para mim. Seja para a imagem que queremos manter diante de todos. Quando a taça de alguém tocou a outra, quando o som mínimo do vidro se cruzou com o tilintar de risos, eu ouvi, dentro de mim, uma voz que não era minha, a voz de alguém que já esteve diante de escolhas assim. Aquela que diz que o maior segredo de uma casa
não está nas paredes, mas no momento em que alguém decide silenciar uma verdade para que o dia não desabe por completo. E assim, o Natal continuou a se desdobrar, não com a explosão que muitos esperam, mas com a cadência de um segredo que se arrasta, uma verdade que se aperta contra a garganta e que, por mais que tente respirar, encontra apenas o ar de uma sala que foi moldada para não ver o que está atrás de cada sorriso. Eu ainda não tinha decidido se iria beber o que havia sido preparado como especial, ou se manteria a promessa de proteger minha filha de algo que eu não ousava nomear em voz alta. O tempo, aquele velho cúmplice, parecia conhecer a minha hesitação e, por isso, decidiu alongar-se mais um pouco para que a minha mente pudesse, finalmente, escolher entre o que a manhã prometia e o que a noite exigia de mim. Quando, ao fim de tudo, eu olhei para a mesa, vi o mundo como ele aparece antes de ser dito. Um palco onde cada pessoa sabe o papel que tem, mas ninguém sabe, de fato, qual é o destino daquela cena. O copo que eu troquei permanecia lá, olhando para mim, tão inócuo quanto uma promessa que ainda pode ser quebrada. E foi nessa imagem, o vidro, o brilho, a sombra que se recorta na fronteira entre luz e escuridão, que eu entendi que o Natal não é apenas celebração, é uma escolha. E que, às vezes, a escolha mais dura não é entre o bem e o mal, mas entre a verdade que nos protege e a verdade que pode destruir tudo o que amamos. Eu ainda não sabia qual seria a minha, mas a ideia já havia entrado pela porta e se acomodava, paciente, na curva do meu pescoço, esperando o momento em que eu decidisse falar ou permanecer em silêncio. A sala pareceu se fechar em torno do riso, que ainda tentava manter a leveza de sempre, como se cada risada fosse um objeto que precisava de proteção contra o peso daquilo que ainda não havia ganhado forma. A etiqueta, esquecida na borda do copo que não era o meu, continuou a me acompanhar em silêncio, um lembrete mínimo de que a memória pode ser tão pesada quanto um segredo que não cabe mais nas paredes da casa. Eu observei, sem pressa, a dança do vidro refletindo a lâmpada, a respiração cortada da minha própria voz, o tempo que parecia ter dobrado em torno de nós como uma ponte que não termina em lugar algum. A filha, com a luz dos enfeites pegando nos fios de cabelo, ergueu o copo na direção do marido, oferecendo-lhe um brinde que soava inocente até a última sílaba. Ele respondeu com aquele sorriso que não era apenas cordial, mas uma máscara escolhida para encenar calmaria frente ao turbilhão que a sala não dizia, porém carregava no ar, uma insistência de que aquilo era normal, que aquele ritual podia continuar sem que ninguém percebesse o peso da surpresa que já via nascer. Minha filha parecia não perceber que ali havia uma linha, tênue, mas visível, que ligava o brilho da bebida ao medo que me rondava desde o primeiro instante em que notei aquela assinatura invisível sob a superfície do líquido. O copo dele, o que estava perto de mim, tinha uma respiração própria, um calafrio que subia pela borda e parecia contemplar o reflexo da própria existência. Eu, que havia trocado as taças, sentia que aquela troca não era apenas uma montagem para enganar, mas a única estratégia que me restava para não permitir que o segredo respirasse sem que alguém o prendesse de volta à boca, onde toda mentira encontra sua primeira desculpa. O marido falava de presentes, planos, de uma manhã que ainda seria contada em moedas soltas, como se as palavras pudessem ser em balas que guardam segredos entre as dobras de uma fita, e eu ouvia com o ouvido inteiro, tentando decifrar o que não era falado, o que já não cabia mais no silêncio aparente da família que se reunia para celebrar. 30 minutos se estenderam como uma linha fina de ferro que não se dobra, apenas permanece, esperando o momento exato em que qualquer respiração errada derrubaria a casa toda. A cada segundo, meu corpo gravava pequenas notas, o tom da voz dele, mais áspero que o usual, a leve inclinação da cabeça quando a taça se aproximava do meu campo de visão, o modo como os dedos dele costumavam passar pela borda do copo como quem verifica se o vidro ainda guarda um segredo. A minha mente, treinada em gallery tours de memórias antigas, fazia um mapa invisível de possibilidades. Se eu bebesse, saberia tudo o que aquele líquido trazia até meus lábios.
Se eu não bebesse, poderia, ainda, manter a distância daquele segredo que parecia ter ganhado corpo naquele Natal. Foi então que algo, quase imperceptível, atravessou a janela da minha percepção. A manga dele, a forma como o tecido do casaco caía no ombro, o peso daquela mão que se apoiava na mesa ao falar. Não era apenas nervosismo. Era uma pista que a casa queria me entregar. Uma peça de um quebra-cabeça que não cabia em nenhum canto da minha memória, sem que outrora tivesse sido mostrado de forma diferente. Havia, naquela quietude aparente, um ritmo que não pertencia ao cotidiano. O relógio marcava as mesmas batidas, mas as batidas pareciam vir de dentro da madeira, como se a casa respirasse de forma consciente, com a intenção de que eu notasse algo que já não cabia mais no enredo anterior. O meu olhar recaiu, quase por impulso, sobre o copo que eu não deveria tocar. A etiqueta, aquela assinatura quase holográfica, brilhava sob a luz como se fosse uma estrela artificial pendurada da borda para me lembrar que ali havia uma origem, não apenas do que estava na taça, mas do que já tinha atravessado a nossa história para chegar até aquele momento. A lembrança surgiu sem pedir licença. Havia uma casa, outra manhã de Natal, outro copo, outra pessoa que, por fim, se tornou outra lembrança que eu carregava como uma cicatriz invisível. A conexão entre o que eu vira em outro tempo e o que se desenrolava diante de mim não era apenas casual, era uma linha que se estendia, sem pressa, até o presente, provando que eu não poderia ignorar a possibilidade de que o que nos separa hoje é, na verdade, uma ponte construída a partir de pequenas escolhas repetidas em silêncio. O marido, que havia falado sobre o dia seguinte como quem assina um contrato, de repente deixou escapar um riso contido, um daqueles sons que parecem prometer uma confissão sem entregar a culpa. A filha brindou novamente, sem perceber que cada brilho dos metais na mesa amplificava o que não cabia mais nos sorrisos. Uma verdade que já não cabia no ritual natalino, que já não tinha lugar entre as prendas, as luzes, o cheiro de canela, o pão quente. E eu, que havia decidido manter o silêncio para poder fechar a porta de uma vez por todas, senti o peso de uma escolha derrubando a minha própria nossa de equilíbrio. Se eu falasse agora, quem seria salvo? Se eu permanecesse em silêncio, quem estaria condenado? Foi quando, sem aviso, o copo em minha mão pareceu reagir ao meu pensamento, como se o vidro pudesse ouvir o que eu não disse. O líquido lá dentro, que já havia sido alvo de tantas suspeitas, refletiu a imagem da minha própria hesitação. Uma sombra piscando na superfície, uma promessa que não cabia no riso, uma pista sobre o que aquele Natal poderia estar escondendo. Eu ergui o copo, mas não bebi. Não ali. Em vez disso, deixei o vidro tocar levemente a mesa, apenas o bastante para que o som do vidro contra a madeira soasse como o fechamento de uma porta que não quer mais abrir. E naquele gesto mínimo, senti o peso de uma decisão que não precisava de palavras para existir. O que viria a seguir, eu ainda não sabia. O que eu sabia é que aquele Natal estava se tolo de ilusões, pesado de verdades que ainda não queríamos dizer em voz alta. E que, por trás da festa, havia uma linha invisível que ligava cada gesto a um outro que ainda não tinha sido revelado. Eu olhei para a minha filha, vi o brilho nos olhos dela de quem espera um milagre e, ao mesmo tempo, reconheci em seu semblante a semente de uma revelação que não poderia ficar escondida para sempre. O verão do segredo precisava do fogo frio da verdade para se manter de pé, e eu ainda não sabia se estava pronta para acender essa chama ou se, por temer o que poderia queimar, eu iria permitir que ela crescesse sozinha, sem que ninguém da casa a apoiasse com a própria consciência. O silêncio, por fim, não se quebrou. Ele apenas se alongou, como uma faixa de neblina que envolve a sala e tudo o que está dentro dela. E enquanto o tempo continuava a respirar, eu soube que o Natal não era apenas uma festa, não era apenas uma família reunida, nem mesmo a promessa de um suco que poderia mudar tudo. Era uma prova de coragem para enfrentar a verdade, de cuidado para manter quem amamos intacto, de disciplina para não deixar que o segredo nos destruísse por dentro antes que pudesse destruir o que nos cerca por fora. E naquele momento eu percebi que a nossa história não terminava ali, na mesa enfeitada, com o brilho das taças e o riso contido.
Ela continuaria, ainda que eu não soubesse exatamente como, ainda que eu não soubesse também quem sairia inteiro no fim. A sala parecia se fechar mais uma vez acerca de risadas que insistiam em soar suficientes para esconder qualquer ruído de verdade. O brinde terminou, e a filha ergueu o copo como quem acena para uma porta entreaberta que pode ou não deixar passar quem está do outro lado. O marido sorriu de modo contido, o olho sempre atento ao que não é dito, como se ali, entre o tilintar do cristal e o brilho das lâmpadas, tivesse sido plantada uma pista invisível que apenas ele consegue ler. A minha mão voltou a repousar, guiada por uma memória antiga que o sangue parece ensinar aos ossos, o cuidado de não deixar que o segredo respire longe da boca que o guarda. O líquido no copo dele, aquele que me acompanhava desde o início como uma sombra doce e traiçoeira, manteve-se estático, mas a cada respiração estava mais carregado de significados do que de sabor. Eu, que havia trocado as taças, sentia o peso do gesto como se tivesse acoplado a uma chave que agora girava sozinha, determinando o que poderia abrir e o que jamais deveria sair de dentro de mim. Minha filha, alheia a esse peso, celebrou o momento com a ingenuidade que o Natal costuma prometer, mas que no meu peito carregava um mapa de caminhos que eu não tinha coragem de seguir de cabeça erguida. O marido, por sua vez, deixou escapar um riso curto, quase um sussurro que não queria ser ouvido por ninguém e que, no entanto, parecia ecoar na madeira sob as minhas mãos. O vidro entre meus dedos parecia tão frágil quanto uma decisão que pode se desmanchar ao menor peso de uma palavra não dita. A etiqueta, ainda presa à borda de um copo que não era meu, refletia a luz de forma quase humana, como se piscasse para lembrar que cada escolha tem um brilho próprio, e que alguns brilhos são feitos de segredos que não devem ser expostos, nem mesmo naquelas paredes que sabem de tudo que já aconteceu ali. Foi quando a memória, sem pedir licença, cruzou minha mente com a insistência de uma lâmina invisível. A casa de Natal de outra época, o mesmo branco do frio na janela, o mesmo copo que, por acaso, carregava o mesmo peso de uma decisão tomada sem testemunhas. A lembrança não veio para me perdoar, veio para me lembrar que aquilo já tinha acontecido antes, que o ciclo não era apenas repetição, mas uma cadeia de escolhas que se repetem até alguém aprender a quebrá-la sem quebrar a própria essência. A conexão entre aquele passado e aquele presente não era apenas uma coincidência, era uma linha que, embora tênue, ligava o que eu saboreava ao que eu já tinha visto antes em outro Natal. O tempo, cúmplice silencioso, parecia agora medir os segundos com o pulso de um relógio que sabe de segredos que não cabem em nenhuma fala. 30 minutos ganharam contornos de fronteira, e eu, com a pele aquecida pela tensão que não se move para fora, contei cada intervalo de respiração que atravessava a sala como se fosse uma passagem de barulho para o silêncio. Cada toque de taça, cada respiração do marido, cada centésimo de segundo em que o líquido brilhante refletia a lâmpada parecia uma nota de uma orquestra que só eu ouvia, enquanto todos fingiam ouvir apenas a música de uma celebração comum. Eu respirei fundo, não para acalmar, mas para escutar o que o ar carregava de verdade. O timbre dele mudava quando falava de planos para o dia seguinte. A forma como a filha segurava o brinde deixava evidente a distância entre o que os olhos viam e o que o coração pretendia esconder. E ali, entre o doce e o peso da verdade, decidi que não seria a bebida a ditar a minha resposta. Era o momento de observar não apenas o que era dito, mas o que permanecia na sombra entre as palavras. Eu me afastei um pouco mais do centro, não por pretensão, mas para ter uma linha de visão que me permitisse ver sem ser vista, para que o segredo pudesse continuar respirando apenas onde eu permitisse. Foi então que o destino, naquele Natal, escolheu me oferecer um pequeno sinal que não gritou, apenas piscou na borda do copo. A assinatura sob a superfície, aquela que eu reconhecia, não como uma coincidência, mas como um lembrete. O vidro parecia respirar com o segredo contido dentro dele, e a lembrança que me visitara trouxe um peso novo. Se eu quisesse proteger minha filha, precisava encontrar uma maneira de manter aquele segredo contido sem que ele se transformasse em alavanca para a verdade derrubar tudo. E assim, a noite ganhou uma nova cadência.
Não mais a cadência da festa, mas a cadência de uma vigília silenciosa, onde cada olhar, cada gesto, cada risada contida era uma linha de defesa contra o que ainda não se dizia em voz alta. O copo que não era meu continuava ali, a um passo da minha mão, como se esperasse que eu decidisse o que fazer com ele. E eu sabia que havia chegado o momento de escolher entre o conforto da normalidade e a coragem de enfrentar o que a normalidade tenta manter distantes. 30 minutos não eram apenas uma contagem de tempo. Eram a medida de uma ponte entre a minha promessa de proteger e a minha vergonha de revelar, entre a vontade de guardar a filha do peso do segredo e a necessidade de não transformar aquele Natal em uma prisão dourada de mentiras. Eu respirei outra vez, e sem tocar no líquido que brilhava ali, deixei o copo na mesa, apenas o suficiente para que o som do vidro contra a madeira fechasse, como uma porta que não quer mais abrir. E no silêncio que se seguiu, ouvi, não com os ouvidos, mas com o corpo inteiro, a resposta que eu ainda não ousava nomear. A minha história não terminaria nesta casa, nem nesta manhã. Ela se levaria adiante, carregando o peso do que não pude impedir de nascer ali, naquela mesa enfeitada, entre as velas que tremiam como se soubessem da verdade que não é dita. E mesmo sem saber exatamente como, eu senti que a minha decisão, não beber, não falar, apenas manter a guarda, seria o começo de uma nova forma de Natal, não menos real, não menos dolorosa, mas menos vulnerável à queda de tudo aquilo que amamos quando mantemos a boca fechada por medo do que pode vir à tona. A sala continuava envolta em um silêncio que parecia ter aprendido com a própria noite a fingir normalidade. Os enfeites refletiam a própria hesitação nos olhos de quem observa. Cada brilho, cada sombra, cada traço de luz que se recusa a revelar tudo que de tão próximo parece quase visível demais. Eu, entretanto, aprendi a ler as pausas entre as palavras como quem lê o mapa de uma cidade que já foi parte de mim. O copo que não era meu, com a assinatura que insistia em brilhar, parecia respirar ao ritmo do meu respirar. Cada expiração minha era uma resposta cutida pela água contida no vidro, uma resposta que não queria dar, mas que de alguma forma já havia sido dada pela natureza do gesto que eu escolhera no momento decisivo. A filha ergueu o brinde como quem abre a cortina para uma peça que pode terminar bem ou mal, sem que o público perceba a diferença entre o que está na boca da música e o que fica escondido entre as pausas. O marido fez o mesmo. O brilho nos olhos dele não era apenas a alegria do momento, era a confirmação de que ele reconhecia o peso daquilo que se anunciava sem palavras. O som do cristal se tocando era quase um sussurro de pacto, uma promessa de que aquela noite, por mais que parecesse comum, carregava consigo uma decisão que seria tomada sem que a sala soubesse que, naquele instante, tudo havia mudado de lugar. Eu não bebi, não porque temesse o veneno, ou o que fosse, mas porque compreendi rapidamente que beber não seria apenas aceitar uma bebida. Seria aceitar a continuidade de uma linha que me amarrava a uma verdade que eu tentava manter presa. Não por medo do que pudesse acontecer, mas por respeito ao que eu ainda podia salvar. A minha decisão foi uma fronteira invisível traçada no ar, uma linha que nenhum pedido de desculpas poderia atravessar sem abandonar a bússola de quem eu me tornara quando decidi entrar naquela sala. Enquanto o líquido refletia a lâmpada, eu percebi que o brilho da esfera dourada não era apenas decorativo, era um farol que apontava para o que ainda não havia sido dito em voz alta, para o que a casa fingia não saber, para o que o futuro já carregava em si como uma semente prestes a germinar. Logo, a memória veio como uma janela aberta em uma casa vizinha. Uma lembrança que se fazia presente com a insistência de quem sabe que certas situações repetem-se até que alguém encontre a rota de saída. Havia naquela lembrança uma manhã de Natal de tempos atrás, outra família reunida à mesma mesa, copos idênticos, o mesmo cheiro de pinho e canela, a mesma ansiedade velha de que nada de novo pode acontecer sem que a certeza daquilo que já foi se repita de uma forma mais cruel. Naquela lembrança, o que parecia inocente ganhava contornos de aviso. O líquido que brilhava sob a luz não era apenas suco, era uma força que podia se mover sozinha, como se respirasse por si só, sem depender da vontade de quem o servia.
A ideia, naquela fração de segundo, não era nova. Eu já tinha visto, em outras ocasiões, a maneira como o segredo se vestia de normalidade para esconder o peso de uma verdade que ninguém ousava dizer em voz alta. O tempo, aquele cúmplice sem rosto, continuava a medir os segundos com o mesmo ritual, porém, com uma cadência que parecia mudar quando meus ouvidos aprendiam a ouvir não apenas o que se falava, mas o que não se dizia. 30 minutos ainda era uma distância que o relógio marcava com paciência de quem sabe que cada minuto guarda uma possibilidade de ruína ou de salvação. A cada gota que descia pela borda do copo do marido, havia uma partícula de segredo que ganhava forma, como se o vidro estivesse se tornando um mapa de pistas, cada uma levando a um ponto que poderia desvelar tudo ou manter tudo em segredo, dependendo de como fosse segurada a linha entre o que eu queria proteger e o que poderia me consumir por dentro. A filha, naquela altura, falava de presentes, de planos para o dia seguinte, de dividendos e promessas que soavam a música de uma família comum. Mas as palavras dela pareciam atravessar o ar como pássaros que não precisam de galhos para pousar. Elas buscavam um destino que não cabia na alegria do instante. O marido, com a máscara de tranquilidade que escolhe usar quando sabe que a verdade pede um palco, mostrava o controle que ele supõe ter sobre cada gesto que envolve a casa. O copo que se aproxima, o sorriso que se mantém, a voz que, mesmo calada, carrega o peso de quem sabe que não há retorno sem consequências. Eu, que já tinha trocado as taças, sabia que cada movimento meu agora não era apenas físico, era uma declaração de autonomia, uma recusa de permitir que a bebida se tornasse a chave que abriria a porta para aquilo que eu temia revelar. Foi naquele momento que o silêncio, que sempre esteve ali, fez-se mais profundo, como se a sala respirasse com mais responsabilidade. O copo, que ainda não era meu, continuava a repousar perto da borda da mesa, tão inocente na aparência quanto uma vela que ainda não foi acesa, mas que já guarda a promessa de uma chama. E ali, longe de qualquer público, eu senti o peso de uma decisão que não dependia de onde eu estivesse, mas de quem eu havia decidido ser. Não era apenas a proteção da filha ou a manutenção de uma fachada. Era a afirmação de que, mesmo diante do presságio de uma noite que poderia desabar, eu ainda tinha o direito de escolher como a história iria continuar. Quais segredos teriam espaço para respirar? Quais poderiam ser contidos sem transformar a nossa casa em uma sala de julgamentos? Quando o brinde terminou e os copos se encontraram uma última vez com o tilintar suave, que parece quase um suspiro, percebi que não era o gesto do marido ou da filha que importava. Era o meu gesto, silencioso, o meu recuo, o meu afastar-me do centro para observar sem ser visto. A etiqueta, aquela coisa minúscula que se agarrava à borda do copo que não era meu, continuava a brilhar, agora com menos brilho, como se o universo tivesse decidido que havia outras coisas que mereciam visibilidade além da assinatura que, por tanto tempo, parecia ser o único sinal de origem. A lembrança de outra manhã de Natal, com o mesmo copo, o mesmo riso contido, o mesmo medo quase invisível, voltou com a força de uma maré que chega sem avisar, deixando claro que a repetição não é apenas repetição, mas uma série de passos que nos levam a um lugar que pode ser onde tudo se decide. E então, por entre o peso do ar, pela linha que se esticava entre a minha vontade de proteger e o meu receio de revelar, surgiu uma pergunta que não queria calar. Quantas camadas de verdade uma pessoa pode suportar sem que a coragem para contá-la acabe por se apagar? Eu não sabia a resposta, mas senti que minha decisão de não beber não era apenas uma defesa, era uma bússola que me apontava para um norte incerto, onde o Natal continua a ser uma casa de portas semiabertas, onde cada gesto é uma promessa de que ainda há espaço para escolher entre continuar a fingir que tudo está bem ou admitir que sim, algo precisará mudar para que o dia seguinte não seja apenas mais um eco de tragédias antigas disfarçadas de alegria. À medida que a noite avançava, o brilho do copo que não era meu crescia como uma estrela que se recusa a apagar, mesmo quando o céu parece saturado de dúvidas. E eu, no meu lugar de observadora, achei a energia para manter a vigilância sem me tornar fria demais,
sem que o coração se tornasse um vidro rachado que olha o mundo sem querer sentir. O Natal não precisava terminar de uma maneira grandiosa para que eu soubesse que já vencera uma batalha invisível, a de permanecer firme sem precisar provar que estava certa, a de proteger sem precisar ferir, a de ouvir sem ter que responder com palavras que poderiam quebrar o que ainda não tinha tempo de curar. A noite, com seu peso particular, seguia adiante, e comigo, a certeza de que a minha história não acabaria naquela mesa enfeitada, nem naquela sala que cheirava a canela e promessas. A minha história, eu soube, continuaria em silêncio, não por fraqueza, mas por estratégia, até que o Natal finalmente revelasse, não um fim, mas o início de algo que eu ainda não estava pronta para nomear, mas já sentia, como quem aguarda pela próxima página de um livro que não se pode fechar sem antes entender o que vem pela frente.